Boa noite a todos. Essa é a oficina circular, que é uma oficina de produção executiva para a turnê de espetáculos teatrais. Essa oficina ela foi contemplada no edital Retomada Cultural, no edital Cultura Presente nas Redes 2, com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O meu nome é Rafael Lídio, tenho 32 anos e trabalho com produção cultural há aproximadamente 10 anos. Sou formado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, e tenho pós-graduação em Gestão Cultural pelo SENAC São Paulo. Já fiz diversos espetáculos teatrais, né, na área de música, principalmente, teatro musical, e trabalhei também em eventos como o Festival Vila Lobos, Toca e Rock em Rio, além da Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Todos estão conseguindo acompanhar o slide aí, gente? Só para eu saber que vocês estão vendo ou não. Se puderem me dar um ok. Sim, estou vendo. Obrigado, gente. Estou vendo aqui no chat. Antes de começar essa aula, gente, eu sempre trago uma informação que é muito importante para quem trabalha nessa área de produção, de eventos como um todo, que é um grande equívoco de mercado. Eu costumo dizer que o mercado tem alguns vícios das pessoas que iniciaram a profissão lá atrás. Um desses vícios, que é o que eu venho a tentar aqui, é a definição do ofício de produtor, porque algumas pessoas elas tendem a falar e a defender, inclusive autores, que o produtor é aquela pessoa que trabalha de forma demasiada. Eu falo autores porque eu já encontrei isso em alguns trabalhos acadêmicos e alguns livros sobre produção cultural. Eles defendem que o produtor é aquele que trabalha de forma demasiada, aquela pessoa que fica à disposição 24 horas do dia para exercer a profissão. Não caiam nessa mentira e não caiam nessa armadilha, tá bom, gente? Tutelar um projeto não é uma tarefa simples e demanda muitas responsabilidades, sim. Demanda bastante tempo. Mas todo trabalho ele precisa ter o seu tempo de início e o seu tempo de encerramento. Nenhum trabalho ele pode ocupar 24 horas do seu dia e nem seu dia como um todo. É também fundamental que o produtor tenha o tempo dele de descanso, tenha o tempo dele de lazer e tenha essa divisão de que existe um tempo para cada coisa na nossa vida, tá? Uma boa produção é aquela que planeja prevendo riscos, possui uma boa gestão de tempo e equipe, além de um adequado acompanhamento dos processos. Se você tem essa organização na sua produção, você não vai precisar dedicar 100% do seu tempo ao seu trabalho, ao seu projeto. Então, antes de tudo, é preciso planejamento e previsionamento de riscos para que você possa fazer uma boa gestão e não cair nessa armadilha de trabalhar 24 horas por dia. A produção cultural no Brasil tem evoluído e se tornado cada vez mais exigente com a profissionalização do setor. Ou seja, se o setor ele é organizado, ele se profissionalizou, ele entende que ninguém trabalha o dia inteiro, que as pessoas têm um tempo de trabalho. Hoje o mercado procura profissionais multidisciplinares que não se limitem a atualizações de planilhas e elaboração de cronogramas. Então, não fiquem pensando que se você souber fazer cronograma e planilha, que você vai conseguir ser um bom produtor. O setor requer um perfil profissional voltado para negócios e estratégias. Eu deixei aqui 5 dicas para se fazer uma boa produção executiva para a gente começar aqui a nossa aulinha. Vamos lá. Dica número 1. Ter capacidade de trabalhar de forma saudável e diplomática com tipos diversos de pessoas. Um produtor executivo, principalmente em circulação, ele vai se encontrar com milhares de pessoas e todas elas diferentes. Cada gestor de espaço pensa de uma forma, cada técnico de espaço pensa de uma outra forma. Os produtores que estão na sua, os produtores
e técnicos que estão na sua equipe. Cada um vai pensar de uma maneira, então você tem que ser multidisciplinar e ter essa capacidade de trabalhar com tipos diversos de pessoas, tipos diversos de personalidade, tipos diversos de egos. Então tem que ter bastante jogo de cintura para trabalhar como produtor executivo em circulação. A segunda é ser flexível. Estamos o tempo todo sujeitos a mudanças durante uma produção. Mudança de cronograma, mudança de equipe, mudança de material, tudo pode acontecer numa circulação. Então, tem que se ter flexibilidade. Ser capaz de analisar contextos e riscos. Um bom produtor sempre tem um bom plano de contingência preparado. Mais para frente na aula, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas tem que sempre viajar para fazer uma circulação com um plano B e um plano C para situações adversas, que sempre vão existir. Além da compreensão e expertise na área cultural, o profissional precisa ter aptidão para assuntos contábeis, financeiros e jurídicos. Eu costumo dizer que o produtor, como um todo, ele tem que ser um pouco contador, e aí eu vou exemplificar aqui. Às vezes você contrata um fornecedor que é de Salvador e a sua empresa é do Rio. E é sempre, quando ele emite essa nota fiscal, uma dedução de imposto em cima desse serviço que foi executado. Só que muitos fornecedores não têm conhecimento dessas deduções de imposto. E aí é necessário que você, produtor, tenha esse mínimo conhecimento para explicar que quando é um serviço, por exemplo, de mão de obra, tem imposto de 11%. Quando é um imposto de um serviço, de uma prestação de serviço, como, por exemplo, transporte, tem um outro tipo de imposto. Então, é sempre bom você estar por dentro de assuntos contábeis, financeiros e jurídicos, porque a gente trabalha com contratos, então é preciso saber ler um contrato, saber entender as entrelinhas dele, para também não ser enganado numa pré-produção de uma circulação. E, por último, mantenha-se sempre atualizado. É indispensável manter-se inteirado ao mercado cultural e suas mudanças para obter sucesso. O mercado é uma coisa que está sempre mudando, sempre surgem coisas novas, sempre surgem novos aplicativos, novas plataformas, novas formas de trabalhar, e o produtor precisa estar inteirado a tudo isso. Ok? Então, 5 dicas aí. Eu vi aqui uma pergunta se vai ter o slide disponibilizado depois. Depois a gente pode disponibilizar esse slide sim, tá, gente? Sem problema nenhum. E aí vamos entrar agora na nossa fase mais robusta da aula. Eu divido, gente, a produção executiva em 2 momentos, que é o momento de planejamento e o momento de execução. Na produção, como um todo, num projeto, as empresas costumam separar os setores. O setor de planejamento, que é o setor que vai pensar o projeto desde o seu início, vai colocar na lei, vai captar recursos, vai pensar as entregas para o patrocinador e entregar esse projeto para a produção executar. E depois que a produção executa esse projeto vai para a mão da prestação de contas, para que ela faça toda a elaboração de prestação de contas do objeto financeiro e entregue para a lei. Geralmente, dentro de projetos que estão escritos em lei, funciona dessa forma. Mas eu costumo dividir a parte de produção em 2 etapas, que é o planejamento e a execução. Não se faz produção sem planejar. Não se faz uma circulação de um projeto se você não tem um bom planejamento. E se você não tem um bom planejamento, automaticamente a sua execução também não é bem feita. Então, dentro de planejamento e execução, nós vamos ter também 3 frasezinhas aí, 3 palavrinhas fundamentais, que é desenvolvimento, que é desenvolver todo o projeto que você vai circular, implementação, que é você executar, implementar esse desenvolvimento que você fez para circular com o projeto, e, por último, o controle, que é você saber, em cada fase da circulação,
se você está atingindo os objetivos e metas colocados para esse projeto. Então, vamos começar aqui pelo planejamento, tá? Planejamento, eu também considero como uma fase de programação de resultados. Você vai programar nessa fase os resultados que você quer atingir a longo, médio e curto prazo para essa circulação. Então, vamos lá. Planejar significa organizar o trabalho, tendo como pressuposto sua inserção em planos e programas que possam oferecer maior capacidade de viabilização. Mais à frente, vamos falar também desses programas que nos ajudam a viabilizar o planejamento, tá? Significa utilizar um conjunto de métodos e técnicas que visam racionalizar as ações propostas, sintonizando ideias, realidade e recursos. E aí podem ser recursos humanos, físicos e financeiros, para tornar mais eficiente as ações propostas. O planejamento deve ordenar as metodologias para um desempenho consciente. Deve ser participativo, assegurando a cooperação e inserção do coletivo. Gente, isso é muito importante. Você quer fazer um bom planejamento? Não faça sozinho. É importante você planejar coletivamente. Você vai planejar uma circulação, conversa com sua equipe técnica, porque eles vão prever os problemas de montagem de luz, os problemas de montagem de som, os problemas de montagem de cenário, os problemas de montagem de palco. Tudo isso precisa ser conversado ainda no planejamento para você poder fazer a previsão de riscos e situações adversas. E aí o planejamento ele pode ser estratégico, que é o planejamento que nós chamamos de longo prazo, o planejamento tático, que é o de médio prazo, e o planejamento operacional, que é o de curto prazo. Vamos aqui desmembrar e entender esses tipos de planejamento. Planejamento tático. Aqui iniciamos todo o processo de produção da circulação. A visão de futuro, levando em consideração os fatores ambientais, internos e externos, e onde as principais decisões são tomadas. Algumas ferramentas nos auxiliam nesse planejamento. Essas ferramentas aqui, gente, são muito incríveis e são importantíssimas para nos auxiliar na circulação, tá? São elas: mapa mental, utilizado para otimizar a memorização a partir da representação visual de conceitos e ideias, de forma simplificada, organizando as informações. Eu vou passar aqui rapidinho e depois a gente vai ver uns exemplos. Matriz SWOT, ferramenta gerencial que examina o ambiente interno e externo de uma organização, buscando encontrar oportunidades de melhoria e otimização do desempenho. Árvore de problemas é a apresentação gráfica de uma situação-problema, que nós chamamos de tronco, suas principais causas, que nós chamamos de raízes, e os efeitos negativos que ela provoca na população-alvo do projeto, que são os galhos e folhas, as ramificações. Design Think, abordagem de pensamento criativo que permite gerar e organizar ideias, assim como soluções para os problemas apresentados pela empresa. Então, como eu falei lá no início, gente, nas 5 dicas para um bom produtor executivo, a gente precisa estar inteirado às mudanças de mercado, às novidades. Se vocês forem pesquisar mapa mental, matriz SWOT, árvore de problemas, Design Think, são ferramentas que são utilizadas por grandes corporações, mas que elas podem ser aplicadas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e que nos auxiliam a planejar de forma melhor essa circulação de espetáculos, de shows, de tudo mais, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o mapa mental. Eu pedi para vocês separarem as folhas e as canetas, porque a gente vai fazer isso aqui na prática hoje. Vamos lá, mapa mental. São estratégias de construção, compreensão e memorização de planos e conceitos. Uma poderosa técnica gráfica que permite desbloquear o potencial cerebral. Os mapas mentais oferecem um suporte importante
quando buscamos entender as combinações possíveis dentro da análise cultural, pois esse mapeamento carrega informações que estão diretamente vinculadas ao conceito de território, territorialidade, paisagem e, principalmente, lugar. Os mapas mentais são os registros que nos ligam com o mundo vivido. Logo, são conhecimentos verdadeiros do dia a dia da nossa cultura. No planejamento, os mapas mentais auxiliam os profissionais que precisam analisar situações complexas e identificar os resultados de modo compreensível e forma de gráfico, considerando adequado a apresentação. Então vamos lá, gente. O mapa mental nada mais é do que você criar imagens que te remetam às demandas que você precisa para aquele projeto. Então, o mapa mental de uma circulação. Eu vou viajar. O que me vem à cabeça quando eu penso que eu vou viajar? Quais são as coisas mais simples? Então, passagem aérea, transporte de caminhão, transporte local. Então, tudo isso no meu mapa mental, eu vou representar com figuras e o mínimo de palavras. Porque quando eu olhar o meu mapa mental, que vai ter pouca informação visual, essas informações vão me atrelar, vão me puxar para outras informações mais específicas. Então, o mapa mental nada mais é do que um resumo de tudo que eu tenho que fazer de forma simplificada para eu não ficar com um mundo de folhas na minha mão, olhando o que eu fiz e o que eu não fiz. Então, o mapa mental ele vai me auxiliar nesse sentido. Aqui eu fiz um pequeno exemplo, não sei se dá para ver muito bem, mas depois eu posso enviar para vocês, de um mapa mental de circulação. E aí eu posso trabalhar o mapa mental de duas formas. Eu posso trabalhar com figuras, que é a forma ideal, ou eu posso trabalhar com texto. Então, eu tenho uma circulação de projetos aqui, e aí eu tenho as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Liberações, logística, equipe, locação de equipamentos, local de apresentação, parcerias, comunicação e controle orçamentário. Essas são as minhas palavras-chave que vão me remeter a outras demandas. Então, quando eu penso em logística, eu vou pensar em quê? Em caminhão, em aéreo, em hospedagem, em transporte local, alimentação. Quando eu penso em liberações, eu vou lembrar que eu tenho que liberar o ECAD, quando eu tenho música, tenho que liberar o SBAT, quando eu tenho texto, eu tenho que fazer liberações em órgãos públicos, quando eu tenho um palco aberto, um evento em local aberto. Quando eu penso em equipe, eu vou pensar que eu tenho que contratar pessoas. Que pessoas são essas? Carregadores, técnicos de montagem e desmontagem, produção local, a equipe técnica do meu projeto. Então, o mapa mental, quando você vê a palavra-chave, ela tem que te levar para outras demandas da produção. E tem o segundo exemplo, que é o mapa mental com imagens. E aí tem aqui a circulação, as imagens precisam me remeter a demandas. Então, quando eu vejo lá no quadradinho da logística, e eu vejo uma van, um caminhão e um avião, eu sei que são coisas que eu preciso organizar para essa circulação. Nesse caso, eu deixei o texto junto com a imagem para a gente entender o que essas imagens estão nos trazendo, né? Então, assim, eu poderia não ter esse texto, ter somente a imagem, e esse mapa mental me lembraria as coisas que eu preciso organizar para essa circulação que eu vou estar fazendo nesse momento. A outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês aqui de forma mais destrinchada é a matriz SWOT, que também é conhecido como FOFA. É uma ferramenta de análise de ambientes internos, que nós chamamos de forças e fraquezas, e ambientes externos, que nós chamamos de oportunidades e ameaças, que auxiliam na formação da visão do futuro. Esta ferramenta é comumente empregada para a avaliação do posicionamento da organização, no nosso caso aqui do projeto, e de sua capacidade de competição. Trago aqui também mais um exemplo para a gente analisar de como funciona essa ferramenta no nosso cotidiano. Então, vamos lá. Forças. Teatro com boa estrutura de som e luz. Equipe técnica qualificada e oferece intérpretes de Libras. Ambiente ideal, não é?
Se eu encontro um teatro desse aqui, eu fico realizado. Como nada é perfeito, nós temos as fraquezas desse teatro. Quais são elas? O teatro é distante, poucas opções de transporte para chegar até o teatro, a ausência de comércio e serviços no entorno. Vamos às oportunidades, para ver se vale a pena fazer o projeto nesse local. Redução de custo com locação de equipamentos, intérpretes de Libras, otimização do tempo de montagem com auxílio dos técnicos do teatro. Então, opa, já tem mais um ponto positivo aqui. Ok, será que está valendo? Vamos ver as ameaças para ver se eu sigo ou não com o meu projeto nesse local. Quais são as ameaças? Aumento no custo de transporte da minha equipe, já que não tem nada no entorno e transporte não é acessível. Falta de interesse do público devido à distância do teatro, dos grandes centros ou de onde as pessoas moram. E dificuldade de transporte, ou seja, além de ser longe, as pessoas não têm um transporte de qualidade para chegar. E aí, qual é a minha ameaça? A minha ameaça é o público não ir a esse espetáculo. Então, será que vale a pena eu ter um bom teatro que me fornece bons equipamentos e bons técnicos, mas que, por outro lado, é longe de tudo e eu corro risco de não ter o público nesse espetáculo? Então, é uma avaliação que eu tenho que fazer no meu planejamento para ver se vale a pena eu circular ou não com esse espetáculo para aquele local. Então, antes da gente entrar aqui no planejamento tático, eu queria convidar vocês a pegar aí a folhinha que eu falei no início. Quem puder, eu vou até pedir para abrir a câmera para eu acompanhar aqui com vocês nesse momento. E nós vamos fazer aqui um mapa mental de uma circulação. Vamos fazer duas coisas. Vamos fazer um mapa mental e nós vamos fazer a análise SWOT dessa circulação que nós estamos fazendo, tá? A situação é, a gente está circulando para o Teatro Castro Alves, em Salvador. Estamos saindo do Rio e temos que fazer uma apresentação de 2 dias no Castro Alves, em Salvador. E nós temos que fazer um mapa mental, que é a organização do que nós vamos precisar para essa apresentação lá. E nós temos que fazer a avaliação se vale a pena ou não fazer esse espetáculo no Teatro Castro Alves, em Salvador. Tudo bem, gente? Me deem um ok aí quem puder abrir a câmera, só para eu entender se vocês estão acompanhando. Ah, maravilha, o pessoal está colocando aqui. Beleza. Então, ó, vamos dar 10 minutinhos para a gente fazer esse mapa mental. E fazer essa matriz SWOT. Quem puder depois, compartilha comigo, tá, gente? Você pode repetir, professor? Tá, a gente vai fazer um mapa mental e vamos fazer análise SWOT de uma circulação para o Teatro Castro Alves, em Salvador. E aí nós temos 2 coisas separadas para fazer. A primeira é o mapa mental, que é montar uma estrutura. Eu vou até deixar meu mapa mental aberto aqui para auxiliar vocês. Que é montar a estrutura do que é necessário para circular para Salvador. Tá? E a matriz SWOT, análise SWOT, é para a gente entender se é viável ou não viajar para Salvador. Então, eu vou deixar aqui por 5 minutinhos o mapa mental aberto e depois eu vou deixar por mais 5 minutinhos a matriz SWOT aberta, para a gente entender na prática como é que a gente faz isso. Essas matrizes, elas vão entrar no nosso cotidiano conforme nós formos praticando. Quanto mais a gente praticar, mais elas se tornam acessível e fácil de manuseio para a gente
e fazem mais sentido na hora de trabalhar. Então, aqui primeiro vai o mapa mental. Para a gente pensar na nossa circulação. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui também, não tem problema. A ideia, gente, não é vocês copiarem esse mapa mental aqui não, tá bom? É vocês pensarem em outras demandas de uma circulação e expressarem no mapa de vocês, coisas que possam ser úteis para vocês durante uma viagem. Vou colocar agora, gente, a matriz SWOT aqui. Professor, posso perguntar? Pode sim. Então, é porque para mim está muito abstrato. Eu queria saber, você falou assim, é um espetáculo, mas esse espetáculo, por exemplo, é de Salvador, ele é de outro estado? Ele vai circular. E aí o tipo de espetáculo é seu, é da sua mente mesmo. Então, ele é um espetáculo que é, vamos supor, do Rio de Janeiro, e ele vai circular para Salvador, ele vai viajar para Salvador. E aí você precisa pensar no que você tem que colocar no seu mapa mental
de demandas e estruturas que você não pode esquecer para essa viagem, seja de logística, seja de equipe, seja de material. Você tem que pensar nessa estrutura de viagem, entendeu? Fui claro? Sim. Perfeito. E é isso, como você está indo para um teatro em Salvador, você tem que pensar nos fatores, no caso da matriz SWOT. Você precisa pensar nos fatores positivos e negativos, que são os fatores internos, e os externos, que são as oportunidades e as ameaças. Então, o que de bom que o teatro tem para te oferecer? Qual é o lado ruim desse teatro que foi escolhido? O que ele te dá de oportunidade para esse projeto? E quais são as ameaças que você vai encontrar ao escolher esse espaço? E a partir disso você vai entender se vale a pena viajar ou você já se prepara para os problemas que vão surgir nessa viagem. Depois eu vou querer ver o mapa de vocês, hein, gente? Mandem para mim. Essas ferramentas inicialmente são um desafio mesmo, tá, gente? Depois ela está no nosso cotidiano e ela nos auxilia muito, assim, elas nos auxiliam demais no nosso dia a dia. Conseguiram? Posso seguir aqui? Pode seguir. Maravilha. Vou seguindo então aqui com a aula e qualquer dúvida podem falar.
Então, vamos entrar agora, gente, no nosso planejamento tático, que é o momento que nós vamos trabalhar a produção de forma mais detalhada. E vamos trabalhar a produção por departamentos, que são eles: departamento de som, de luz, palco, logística, e por aí vai. Diversos: camarim, figurinos. E é no planejamento tático que são criadas as metas e que se constrói um ambiente adequado para que as ações determinadas no planejamento estratégico possam se concretizar. Então, tudo que nós pensamos no nosso planejamento estratégico, tudo que nós colocamos no nosso mapa mental, na nossa matriz SWOT, tudo que nós conversamos com as equipes, vão se concretizar neste momento do planejamento tático. Então, vamos lá. O planejamento tático, ele tem algumas... Perdão, gente. E agora já falo do planejamento operacional. Depois eu vou destrinchar todos eles. O operacional corresponde ao nível de onde partem as ações para que se alcancem as metas determinadas no planejamento tático, que, por sua vez, devem estar em consonância com o planejamento estratégico. Ou seja, o operacional é a engrenagem, é que vai fazer essa roda dos nossos planejamentos girarem. Deixa eu ver aqui que alguém perguntou alguma coisa. Tá, Luciana, no final, a gente fala aqui um pouco mais sobre a análise SWOT aqui para a Kelly e do mapa mental aqui para a Luciana, tá bom? No finalzinho, anota essas perguntas que a gente fala sobre isso, tá? E o planejamento operacional, então, gente, é essa parte da operação, tá? As ações que são executadas para alcançar as metas determinadas no planejamento tático. E aí, nós temos... Só um minuto aqui que eu acho que eu saí da apresentação. Prontinho. E nós temos o que eu chamo de plano de trabalho, tá? Que são os planos diários e os planos semanais. Esses planos podem se desenvolver também de outras maneiras. O plano diário, ele auxilia a manter o foco nas metas mais significativas ou de curto prazo. É imprescindível considerar, além da tarefa a ser executada, o tempo médio no qual você deseja cumpri-la. Então, vamos lá. Eu tenho a minha ordem do dia, o meu plano de trabalho daquele dia. O que eu vou fazer hoje? Então, eu vou determinar um horário para começar esse plano de hoje e um horário para terminar esse plano de hoje. Então, falando do plano diário, na parte do planejamento ainda. Então, hoje eu defini que eu vou fechar toda a minha logística aérea. Então, eu vou comprar todos os voos, vou bater esses voos com as pessoas que vão viajar e vou organizar tudo isso entre 9 da manhã e meio-dia. Então, eu tenho esse plano para a minha parte da manhã, nesse dia de trabalho. E na minha parte da tarde, eu vou organizar toda a logística de hospedagem. Com base no aéreo que eu montei, eu tenho os horários de chegada e saída das pessoas daquela cidade, da circulação, e eu consigo organizar toda a minha parte de hospedagem. Então, eu vou organizar essa parte de hospedagem de 1h da tarde, porque meio-dia eu parei para almoçar, até as 3 da tarde. E de 3 da tarde em diante, eu vou organizar toda a alimentação. Vou ver restaurantes, vou ver locais para lanchar,
lugares que fecham mais tarde, lugares que fecham mais cedo, e vou organizar toda a minha logística nesse dia. Então, eu fiz o meu plano diário de trabalho para aquele dia. Numa montagem, eu tenho meu plano diário de trabalho para a montagem. Então, de 10 às 18, eu tenho a minha montagem de luz. De 10 às 17, eu tenho a montagem de cenário concomitante à montagem de luz. De 14 às 22, eu tenho minha montagem de som, porque a luz precisa de um tempo com teatro escuro para fazer a afinação e gravação da luz, e o som precisa do teatro vazio para fazer o alinhamento do som. Então, eu tenho que organizar diariamente a minha montagem, de modo que as equipes não se atrapalhem e possam conviver bem nesse dia de trabalho. Então, eu montei meu plano diário. Eu tenho meu plano semanal. O que eu quero organizar para aquela semana de trabalho? Então, no plano semanal, eu me comprometo a retratar o que se pretende realizar até o final da semana e as tarefas necessárias para o seu cumprimento. Mesmo depois de concluídos, os planos semanais servem como ferramenta de consulta e referência. Então, eu organizei toda a minha semana de trabalho, o que eu vou fazer em cada dia daquela semana. A semana acabou, mas eu posso olhar esse plano semanal para ver tudo o que foi executado ou não, fazer o controle desse plano que eu criei. E nas outras semanas, eu posso voltar à semana anterior para ver se eu fiz tudo, se alguma coisa ficou para trás, ou para ver qual foi a decisão que eu tomei em determinada ação para dar sequência ao trabalho. Esse plano pode ser também mensal, pode ser um plano anual, vai depender também do tamanho da sua circulação e do tamanho do seu projeto, tá? E aí vamos falar das etapas do planejamento. Nas etapas de planejamento, nós temos algumas ações dentro da produção que precisam ser tomadas. A primeira delas é o orçamento. Não tem como circular se você não tiver um orçamento bem definido, se você não tiver um bom controle desse orçamento, você não vai conseguir circular com qualidade. Então, é muito importante você pensar e gerir bem esse orçamento. Feito o orçamento da circulação, tudo que você vai gastar do início ao fim, você tem um cronograma de desembolso, que é exatamente o momento em que você vai separar tudo que está no seu orçamento por datas de pagamento. No meu orçamento, eu tenho um valor X para o técnico de som, eu tenho um valor Y para o técnico de luz, eu tenho um valor Z para o caminhão. Eu preciso colocar no meu cronograma qual foi a data combinada para pagar esses técnicos, qual foi a data acordada com o caminhão, qual foi a data acordada com o teatro para fazer o pagamento da pauta. Tudo isso tem que estar no meu cronograma de desembolso. Preciso também fazer um cronograma de atividades. O que eu vou fazer na minha circulação? Eu vi lá que eu tenho aéreos para comprar, hospedagem, alimentação dentro do grupo logística. Então, no meu cronograma, quando é que eu vou organizar essa logística? Eu tenho toda uma contratação para fazer. No meu cronograma, eu preciso prever as datas de contratação, as datas que eu vou fazer cada ação do meu projeto. Terminei essa parte, que é o cronograma de atividades do meu planejamento, eu vou para o meu cronograma de atividades da minha execução. Quando é que eu entro no teatro? Quais são os meus horários de montagem? Qual horário chega o caminhão? Qual horário chegam os voos? Qual horário eu tenho para almoçar? O horário que eu tenho para jantar? Qual horário da minha apresentação? Quanto tempo eu tenho de desmontagem? Tudo isso tem que estar no meu cronograma de atividades. E aí eu tenho que fazer também o meu plano de comunicação, porque não adianta eu circular com um projeto se eu não comunico ele. Então, qual vai ser a minha estratégia de comunicação? Eu vou contratar assessoria de imprensa, eu vou fazer impulsionamento nas redes sociais, eu vou colocar anúncio impresso, eu vou colocar anúncio online. Qual vai ser a minha estratégia para aquela cidade? O que funciona mais para aquela cidade? Então, eu tenho que estudar. Hoje em dia, existem cidades que o impresso não funciona mais. Não adianta eu investir dinheiro no impresso. Eu tenho que investir no online. Por outro lado, eu tenho cidades que o online já não tem tanta força. Eu tenho que investir no impresso, tenho que investir no mobiliário urbano. Então, essa estratégia eu tenho que pensar antes no meu plano de comunicação. A outra fase é a captação de apoios e parcerias. Então, nos locais que eu vou circular, tem algum restaurante,
Tem algum hotel que eu possa fazer parceria? Tem alguma ação que eu possa fazer na cidade que traga benefícios para o meu projeto, que traga descontos para o meu projeto? E aí tem 2 pontos que eu trato como primordial num projeto de circulação, que é democratização de acesso e acessibilidade, que eu acho que nós, enquanto produtores culturais, precisamos ter esse olhar. O olhar, primeiro, para formar público, formar plateia, pensar em ingressos democráticos que permitam às pessoas consumirem os produtos culturais que nós fazemos, e pensar na acessibilidade das pessoas que vão ao nosso espetáculo. Pensar em locais acessíveis, locais que atendem às demandas por lei de acessibilidade, para que as pessoas possam se locomover sem auxílio de outras pessoas, para que elas possam ter democraticamente uma acessibilidade aos espaços, seja teatro ou não seja, mas a gente pensar nessas ações como sendo uma obrigação nossa, um compromisso nosso com a sociedade enquanto produtores culturais que nós somos. E aí nós entramos no nosso momento de execução. Nós saímos de toda a parte de planejamento e agora nós vamos executar o nosso projeto. E aí na execução, eu trago 3 palavrinhas também para a gente trabalhar, que são elas: responsabilidade, decisão e comunicação. O produtor executivo ele tem a responsabilidade sobre todo o projeto durante uma circulação, ele faz as tomadas de decisão e ele precisa se comunicar com a sua equipe. O bom produtor é aquele que se comunica. Se você não se comunica com a sua equipe, você está no caminho errado. Você precisa ter comunicação, tá bom? Então vamos lá. Nesta etapa, começaremos a executar, colocar em prática todo o planejamento elaborado para a circulação. Por ser a execução do projeto, que os resultados são efetivamente produzidos, a maior parte do orçamento é consumida, e onde afloram a maioria dos riscos. Todo o empenho da equipe deve estar voltado para realizar o planejado, sempre alerta a possíveis necessidades de mudança. Gente, aqui é uma parte muito perigosa. Por quê? Porque como na execução aparecem muitos imprevistos, as pessoas tendem a gastar um volume grande de dinheiro, mas tem que se ter responsabilidade com o orçamento. A gente precisa prever os riscos exatamente para não estourar o orçamento previsto para o projeto. Então, a gente tem que ter muito controle orçamentário nesse momento para não perder a mão e não colocar o projeto no prejuízo. A execução é um momento em que a gente corre o risco de tornar o projeto inviável e de trazer prejuízo para nós mesmos durante essa etapa de trabalho. Antes do início da circulação, é recomendado uma reunião de kick-off, que é o pontapé inicial, com os envolvidos no projeto. Neste momento, todas as demandas, necessidades da turnê serão discutidas e alinhadas, garantindo que tudo foi planejado aconteça na prática da melhor forma possível. Então, um exemplo. Você fechou um teatro para fazer um espetáculo que tem 10 metros de profundidade e 11 de largura. E aí você fechou um teatro que tem 8 metros de profundidade e 7 de largura. É viável? Não é viável. Então, você precisa conversar com a sua equipe para entender a viabilidade da execução nesse lugar. Se você não conversou previamente, você vai fechar o local e você vai chegar lá e vai ver que o seu projeto não tem como acontecer. Agora, o projeto ele acontece e ele utiliza 4 varas e o teatro tem 3. Eu converso com o meu técnico de luz, de palco, e são, gente, conseguimos adaptar esse projeto para fazer com 3 varas? Rafael, conseguimos. Vamos fazer assim, a gente corta o refletor tal, a gente movimenta o cenário de outra forma e é possível. Então, ok, eu conversei com a minha equipe, previ o problema, que é o número reduzido de varas, eles me deram a solução e por isso eu estou viajando, já prevendo esse problema com a solução e sem ter dor de cabeça durante a minha montagem. A execução do projeto envolve, portanto, as ações para colocar em prática o que foi planejado no plano de gerenciamento do projeto, em seus múltiplos aspectos.
e, de forma bem pragmática, são os resultados decorrentes da execução do projeto que, ao final das contas, indicam ou não o sucesso da sua circulação. E aí vamos falar um pouquinho do produtor executivo que está responsável por essa circulação. Ele é a pessoa, vocês estão vendo aí um produtor com 1 milhão de coisas na mão, porque ele é uma pessoa que tem um número grande de demandas sob sua responsabilidade. Ele administra diversas atividades simultaneamente, é encarregado pelo fluxo do caixa do projeto, pelas contratações, pelo cronograma, logística, coordenação de montagem, execução de contrapartidas e algumas outras demandas. Cabe a ele atingir as metas estipuladas no planejamento e cumprir todas as demandas exigidas. Então, você quer ser um produtor executivo? Prepare-se para ter muita responsabilidade e muitas demandas na sua mão. Mas aí, voltando lá ao início da aulinha, quando eu falei, isso não significa trabalhar 24 horas por dia, certo, gente? O produtor, ele precisa ter o seu tempo de descanso. E por isso é necessário se fazer todo esse planejamento, para que você não fique 24 horas trabalhando e sem atingir o resultado. O ideal é que você trabalhe num tempo determinado e alcance o resultado através do planejamento que você fez. Então, as etapas de execução. Primeira etapa, equipe, fornecedores e prestadores de serviço do projeto. Compor a equipe que irá executar o trabalho e dispor cada profissional com suas respectivas habilidades, competências e qualificações à disposição do projeto. Aqui podemos citar a contratação dos técnicos de som, de luz, palco, camarim, carregadores, os fornecedores de som, de luz, geradores, prestação de serviços como segurança, brigada de incêndio, limpeza. E é importante atentar ao tempo de contrato de cada profissional, levando em consideração as necessidades de execução do projeto. Vou dar um exemplo aqui dessa questão do tempo. Carregador, geralmente você contrata ele por uma diária de 8 horas, e dentro dessa diária ele vai fazer as demandas que você precisa. Então, se você contratar o carregador por um dia e não organizar a sua equipe técnica para fazer tudo que você depende desses carregadores, nesse primeiro dia, você vai ter um problema. Porque no segundo dia, eles não vão de graça. Eles vão te cobrar para trabalhar a segunda diária. E é nesse momento que seu orçamento começa a entrar em prejuízo, porque você orçou no seu orçamento um dia de carregadores. Mas porque você não organizou bem essa equipe técnica, o diretor de palco ficou, por exemplo, precisando de carregadores para terminar o cenário no dia seguinte. Então, isso tem que ser previsto. Se eu tenho um cenário que ele não tem viabilidade de montagem em um dia, eu tenho que ter carregadores em 2 dias. Se ele é possível montar o cenário em um dia, eu vou ter carregadores apenas no primeiro dia. Então, isso eu tenho que organizar bem. Eu vou dar um exemplo para vocês na prática, que é o espetáculo Jacksons do Pandeiro, que nós estamos circulando agora nesse momento. O Jacksons do Pandeiro, ele possui um cenário que ele não permite a afinação da luz se o cenário estiver montado. Então, eu preciso ter uma marcação desse cenário no chão, a luz ela monta em cima dessa marcação e afina em cima dessa marcação, e só depois eu posso montar o cenário. Geralmente, nos projetos de circulação, a gente monta luz e cenário no mesmo dia, de forma concomitante. Nesse espetáculo, de forma específica, eu tenho que separar essas montagens. Então, o que acontece? Eu tenho que ter carregadores no primeiro dia, para entrar com todo o material, e tenho que ter carregadores no segundo dia para fazer a finalização da montagem do cenário. Então, se eu não faço essa previsão antes, eu entro no prejuízo, porque eu vou orçar um dia de carregador, quando, na verdade, eu preciso de 2. Comunicar objetivos, metas e resultados. Gente, comunicação é tudo em uma circulação. Então, eu preciso passar para a minha equipe quais são os meus objetivos
as minhas metas e os meus resultados posteriormente. Então, repassar as informações inerentes ao trabalho de cada envolvido no projeto. Aqui a utilização de instrumentos adequados, definidos no planejamento, pode fazer toda a diferença, tá? Então, se eu mostro na prática para a minha equipe, eu pego a matriz SWOT, mostro para eles quais são as nossas forças e fraquezas, nossas oportunidades e ameaças nesse projeto, explico para eles aonde nós queremos chegar e depois apresento para eles os resultados obtidos, eu tenho uma melhor gerência dessa equipe. A minha equipe vai comprar melhor o meu barulho, vai comprar melhor as minhas ideias. Determinar o fluxo de trabalho. Materializar as ações necessárias para que o trabalho definido no planejamento estratégico atinja os objetivos do projeto. Ou seja, colocar a engrenagem para funcionar. Neste momento, as ações importantes para o andamento da circulação precisam acontecer. Vou dar um exemplo. A logística, as liberações, as documentações. Gente, essa parte de logística, liberação e documentação são partes que, se você deixa sem fazer previamente, você tem muita dor de cabeça. Vou dar um exemplo. O ECAD, ele pode vetar o seu evento se você não fizer uma liberação prévia. Ah, Rafael, mas o ECAD nunca vai nos lugares. Isso depende muito também de onde o seu projeto está sendo feito e do sucesso da divulgação dele. Eu, por exemplo, já fiz projetos que o ECAD bateu lá na porta para saber se eu tinha liberação ou não. Isso já aconteceu comigo 2 vezes. Em 10 anos aconteceu em 2 vezes, mas aconteceu. A gente nunca sabe quando pode acontecer. E eles podem inviabilizar o projeto. A mesma coisa, a liberação de satélite. Se você vai fazer um evento em espaços abertos, você tem que ter liberação dos bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Prefeitura. Se você não tem essas liberações, o seu evento pode ser vetado. Documentações. Já fiz também projetos em teatros que pedem a ART do cenário. Então, você tem que ter essa ART para apresentar. A ART nem sempre é aceita uma ART geral. Às vezes, tem que fazer uma ART por estado. Às vezes, o estado não aceita a ART de um outro estado. A mesma coisa seguro de acidente pessoal, de acidentes pessoais. Sempre tem pessoas que se acidentam, seja na montagem, seja o elenco durante o espetáculo, sempre pode acontecer. Então, você precisa ter esse seguro para cobrir os seus gastos na viagem, caso essas demandas aconteçam. Gente, seguro é uma coisa muito barata para se pagar, mas que, se você não tem, você paga muito caro, por exemplo, numa emergência de hospital, quando acontece o acidente. Então, é bom ter para não ter dor de cabeça, tá? A mesma coisa a logística. Ela precisa sempre ser muito bem feita e muito bem alinhada para você não ter gastos surpresas na hora, tá? E integrar os esforços. Na maioria dos projetos, principalmente em circulação, o escopo envolve o trabalho de diversas frentes simultâneas. Como eu falei, por exemplo, lá atrás, a luz monta junto com o cenário, o som aumenta um pouco depois, porque o som depois depende de um tempo de silêncio para trabalhar. Então, a gente tem que articular bem essas equipes, com profissionais de diversas especialidades e personalidades, cujos esforços precisam ser sincronizados para que não haja dispersão e improdutividade. Então, gente, é muito fácil ter uma discussão numa montagem. Porque, por exemplo, o pessoal da luz está passando do horário, o pessoal do som está fazendo muito barulho. Então, a gente tem que sempre ter tudo bem articulado, bem alinhado, ter uma equipe coesa, para que a gente seja produtivo e entregue os resultados em tempo. Hoje em dia, os teatros te dão cada vez menos tempo para fazer a sua montagem. Então, hoje, os teatros ainda dão, em alguns casos, o dia anterior e o dia da apresentação. Tem teatro que hoje só está dando o dia da apresentação para montar. Então, tem que estar tudo muito organizado, porque os tempos de montagem estão cada vez menores. E, dependendo do tamanho do projeto, você tem que aproveitar cada segundo para você conseguir entregar o projeto em tempo. Controle de qualidade. Lembra que eu falei lá atrás que a gente também tem que ter controle?
Então, nós temos que fiscalizar as ações da equipe, fornecedores e prestadores de serviços, garantindo que os resultados atinjam os padrões pré-estabelecidos. Gente, o produtor numa viagem não é aquele que larga o pessoal montando, senta no computador e fica trabalhando. O produtor, ele precisa estar inserido na montagem. Ele precisa conhecer a luz, ele precisa conhecer o cenário, ele precisa conhecer o som, ele precisa entender as demandas para saber se o trabalho está andando ou se o trabalho não está andando. Ele precisa o tempo inteiro conversar com essa equipe, conversar com o técnico de luz e perguntar como é que está indo a montagem, se os técnicos de montagem contratados estão atendendo às expectativas, estão conseguindo afinar, estão conseguindo montar em tempo, conversar com a equipe de som e entender se todo equipamento de som locado foi entregue, se está faltando alguma coisa, se está dentro do tempo previsto, se vai faltar alguma coisa ou não vai. Tudo isso tem que ser controlado pelo produtor executivo. Conduzir as negociações, captar propostas, cotações, informações dos fornecedores e prestadores de serviços, efetuando as contratações necessárias para melhor atender as necessidades que serão atendidas com recursos internos do projeto. Tá? Então, você fala com todos os fornecedores, fala com os produtores locais, fala com os chiatos, fala com os parceiros. Tudo isso passa pelas mãos de quem está produzindo a circulação. E executar a resposta aos riscos. Todo projeto precisa de um rígido controle de ações. E é muito importante que o profissional responsável pelo seu controle, no caso você, produtor executivo, saiba exatamente o momento de colocar as ações corretivas e preventivas em prática, cada uma em seu devido momento. Tá? Então, por exemplo, Rafael, a gente chegou na cidade e uma parte do cenário precisa ser soldada. Estava previsto soldar essa parte do cenário? Não. Foi um acidente no translado? Foi. Então, o produtor tem que estar organizado, ele tem que prever, ele tem que saber que ele vai ter que ter um soldador ali naquele momento para consertar aquela parte do cenário durante o início da montagem ainda. Então, ele tem que ir rapidamente pesquisar na cidade um bom soldador para fazer essa correção no cenário. Rafael, uma parte do figurino rasgou. Tem que prever, correr, achar na cidade uma pessoa para consertar aquela parte do figurino que rasgou. E tudo isso controlando o orçamento para não ter estouros e entregar o orçamento dentro do que foi previsto anteriormente. Administrar expectativas e mudanças. É sempre importante dialogar com os responsáveis, criadores e idealizadores do projeto para identificar expectativas e atender às suas necessidades, resolver as questões que surgem e administrar as solicitações de mudança. Toda e qualquer mudança tende a provocar conflitos que devem ser resolvidos de forma leve e simpática para manter saudável o ambiente do projeto. Vamos lá, gente. Principalmente em teatro, sempre há momentos em que você tem que adaptar ou a luz ou o cenário em decorrência do tamanho do espaço. Então, é muito importante que você dialogue, além dos técnicos, com a equipe criativa, porque o espetáculo teatral, ele tem um diretor que criou artisticamente aquele espetáculo. Ele tem um iluminador que pensou a luz daquele espetáculo. Então, se você vai ter que fazer adaptações para viabilizar o espetáculo naquele local, as pessoas precisam ser comunicadas. Em alguns casos, o diretor ele tem que fazer uma adaptação também de cena para caber naquele local que foi feito. Porque, às vezes, como o espaço ficou reduzido, ele tem que repensar a movimentação do elenco naquele espaço reduzido. Então, tem que se ter um diálogo com a criação para que você possa não ter surpresas negativas, né? Do diretor chegar no espaço e falar, não vou fazer minha peça aqui, não vou assinar esse espetáculo aqui, porque aqui eu não tenho como entregar, fazer a minha entrega artística. Se você conversa antes, ele já pensa antes, ele já faz adaptações antes, e você não tem dor de cabeça.
Gerar resultados. Garantir que o trabalho produza as entregas previstas no planejamento e que o produto final do projeto esteja sendo efetivamente gerado conforme previsto. Orientar a participação de cada membro da equipe, acompanhando seu desempenho, desenvolvendo competências e provendo feedbacks para o contínuo aprimoramento da equipe e dos indivíduos. Às vezes o produtor ele é muito bonzinho e às vezes ele acha que está sendo legal em não passar os feedbacks para a equipe. O que de negativo aconteceu? Só que você pode passar as impressões negativas para a equipe sem ser ignorante. Existe uma grande diferença entre você ser ignorante e você ser assertivo com sua equipe, ser honesto com sua equipe. Existe uma grande diferença. Quando você é honesto com a equipe te abraça, a equipe te acolhe, porque ela está entendendo que você está dando ali um feedback para o crescimento pessoal dele enquanto profissional e do coletivo e do espetáculo em si, do produto que está sendo entregue. Às vezes, quando você é bom demais, acha que está sendo bom demais e você não passa para a sua equipe esses feedbacks, a sua equipe continua errando, a sua equipe ela fica mal vista no mercado e o seu projeto perde a qualidade técnica. Então, é preciso ter esse olhar atento, ter esse acompanhamento de perto e dar, sim, esse feedback para a equipe de trabalho. E, quando for positivo, é claro, elogiar a equipe, porque todo mundo gosta de ter o seu trabalho reconhecido e apontado de forma positiva. Atualizar o planejamento estratégico do projeto. Toda execução de circulação produz novas informações que podem ser utilizadas para atualizar, melhorar, tornar mais eficiente o planejamento estratégico futuro. É importante registrar esses novos conhecimentos para inserção no planejamento futuro. Então, quando você traz os resultados da sua circulação, você vai vendo o que você pode melhorar, o que pode mudar, o que foi feito de errado, o que foi mal planejado, e isso te permite trabalhar melhor nas próximas circulações. E aí eu deixei aqui uma mensagem, que é uma mensagem que me acompanha no dia a dia do meu trabalho. O equilíbrio entre os resultados estratégicos, gestão por objetivos, e a qualidade do ambiente interno da organização deve ser pautado pela repercussão das decisões nas condições de confiança e de comprometimento dos colaboradores. Isso me acompanha porque eu tenho como premissa o bom relacionamento com a minha equipe, eu tenho como premissa um ambiente bom de trabalho junto com a minha equipe, junto com as pessoas que eu estou contratando, e isso influencia muito nas decisões que eu vou tomar e também gera confiança minha para com a minha equipe e da minha equipe para comigo. E essa confiança faz com que o nosso trabalho seja cada vez mais coeso e cada vez melhor, e nossas entregas sejam cada dia mais eficazes. E isso faz total diferença no dia a dia de trabalho da produção. Eu deixei aqui umas referências de livros e textos e artigos para vocês lerem. Então, se vocês quiserem também, eu vou mandar um documento para vocês acompanharem, que eu acho que é muito importante a gente, enquanto produtor, estar atualizado, conhecer nossas novas ferramentas, estar sempre em dia com a leitura da nossa área cultural, da nossa área de produção cultural. Eu acho que isso contribui muito para o nosso trabalho. E aí eu queria abrir aqui para as perguntas, saber quem tem perguntas a fazer, quem ficou com dúvida, quem quer partilhar situações do trabalho ou do dia a dia. Então, o momento é esse, está aberto aí para vocês. Não precisem brigar não, tá, gente? A Keila aqui levantou a mão, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite.
Então, gostei muito, achei muito interessante. Eu já sou formada em audiovisual e a experiência com produção que eu tenho é na área de cinema, né? E Uhum, eu gosto, sempre gostei muito de teatro, estou com uma vontade assim também de migrar um pouco para essa área, só que eu percebo bastante barreiras de entrada assim para quem não tem formação, né, nas artes cênicas e coisas do tipo. Mas eu me identifico muito com a produção cultural de modo geral, né? uhum. E eu queria, assim, alguma dica, não sei, alguma coisa que você pudesse falar a respeito dessa entrada, né, no mercado, de como eu, que já sou uma pessoa que já tem alguma experiência em produção, só que em cinema, posso começar a ter alguma experiência em produzir alguma coisa em teatro. Como que faz isso? Qual a porta de entrada? Então, vamos lá, Keila. A barreira não é nem muito porque por você ser formado em cinema e não ter formação em artes cênicas. Eu, por exemplo, não tenho formação em artes cênicas, a minha formação é em produção cultural. Agora, tudo na vida também é uma escolha, e como você conduziu essa escolha inicial. Então, hoje, por exemplo, se eu tentar entrar no cinema, eu vou ter a mesma dificuldade que você tem ao tentar entrar no teatro. A minha formação me permite trabalhar tanto com teatro, quanto com cinema, quanto com música. Mas quando você vai construindo a sua carreira, você vai criando relações. Então, os meus primeiros trabalhos, eles foram na parte de artes cênicas, com empresas que trabalham com artes cênicas. Então, eu fui automaticamente migrando para essa área. O que não me impede de trabalhar com cinema. Mas se hoje, depois de 10 anos trabalhando com produção, com foco em teatro principalmente, eu vou ter uma dificuldade para entrar na área de cinema. Até porque cinema e teatro, ela tem algumas divergências. A própria construção da produção, ela é diferente. No cinema, por exemplo, eu tenho produtor de set, eu tenho platô. A função de coordenação de produção é diferente da função de coordenação de produção de teatro. No cinema, o produtor executivo está acima do coordenador de produção, no teatro já é o inverso. Então, eu tenho que me integrar a essa nova linguagem, me integrar a esse novo formato e conhecer pessoas para começar esse trabalho. Então, assim, o principal para você entrar nas artes cênicas é você começar a consumir mais esses produtos e começar a se relacionar com pessoas de artes cênicas e aí entrar nesse universo, para você conseguir fazer esses trabalhos. Da mesma forma que se eu for querer entrar no cinema hoje, eu tenho que procurar consumir mais os festivais de cinema, os eventos relacionados ao cinema e conhecer pessoas do cinema, para eu poder entrar nesse setor e aí sim começar a trabalhar. E aí o que acontece? A gente tem uma coisa na produção que às vezes o currículo assusta, que aí a pessoa vê, mas caramba, ela trabalha com cinema, o cinema paga melhor do que o teatro, ela já fez muita coisa, a minha vaga é para assistente, e ela já faz muita coisa como produtora executiva. Então, isso às vezes dá uma assustada. E às vezes a gente, quando quer mudar de setor ou mudar de ramo, a gente tem que meio que tentar começar um pouco mais de baixo, né? E às vezes, quando você tenta uma vaga de assistente de produção com um currículo excelente em cinema, isso assusta um pouco a pessoa que está contratando. Então, realmente é um trabalho de formiguinha, de ir conhecendo as pessoas e tentando abrir o seu espaço dentro das artes cênicas. Espero ter conseguido te ajudar com a resposta. Conseguiu sim, muito obrigada. E é realmente isso que você falou. É uma questão que eu percebo de identificação. Então, eu sou recém-formada, não tenho essa experiência toda aí, como você usou como exemplo em cinema, mas eu tenho alguma experiência. Ao mesmo tempo, eu tenho percebido que eu me identifico mais com o tipo de produção de teatro, que é uma coisa mais orgânica, você fica mais próximo das pessoas. O cinema Uhum. tem uma estrutura de produção muito grande, então muitas vezes você não tem um diálogo mais próximo assim das pessoas, e isso para mim é muito importante. Então eu tenho me identificado com esse lado da produção assim mais de pertinho. E eu já conheço assim alguns amigos que são das cênicas, então, muito obrigada pelas dicas. É realmente por aí. Obrigada. Nada, querida. Mais alguém tem pergunta, gente? O momento é esse.
Eu acho que a Luciana tinha alguma dúvida com relação ao mapa mental, é isso? Estou te vendo aqui, Luciana. Tá me vendo? Não, eu só falei que eu não consegui fazer todo o mapa porque eu fiquei muito nas dúvidas, eu fiquei me questionando. Eu, só de ouvir o nome do teatro, eu não sei se ele tem, o que ele tem, o que ele não tem. E aí, isso tudo são informações que eu, produzindo, preciso saber antes, onde ele se localiza, para então saber se eu vou precisar de carro para levar os atores até o teatro, o que eu preciso, quantos carros, tem um carro maior, essas coisas todas que eu vou precisar ali para fazer o mapa. Eu Muito fiquei nas legal. perguntas e acabei não fazendo o que era para fazer. Não, é muito legal o seu comentário, Luciana, porque ele mostra a importância do mapa mental para a gente. Olha quantas coisas, só o ato de você começar a construir um mapa mental, olha quantas coisas você pensou que são importantes para o projeto. Então, quando você vai construir seu mapa mental, você vai pesquisar a primeira coisa, qual é o endereço desse teatro? E que é algo importante a se fazer para construir um mapa mental. Por isso que eu falei o nome do teatro, Teatro Castro Alves, em Salvador. Eu deixei isso em aberto. Por quê? É primordial você pesquisar o local desse teatro. Aonde ele fica? O Teatro Castro Alves, ele fica no Largo do Campo Grande, em Salvador. O que tem ali no entorno? Tem restaurantes que dá para ir a pé, tem hotéis que dá para ir a pé, tem mercados que dá para fazer compra, farmácias, tem ponto de ônibus em frente ao teatro, ponto de táxi em frente ao teatro. Então, no quesito localização, eu tenho aí uma força, porque ele é bem localizado, né? Aí, qual é a ameaça do Teatro Castro Alves? Qual é o ponto fraco desse Teatro Castro Alves? Ele não fornece equipamento de luz nem de som, você tem que locar tudo. Então, assim, são coisas que você vai pesquisando e você vai montando a sua matriz SWOT, vai montando o seu mapa mental, e isso fica na sua cabeça. E aí, quando você for viajar com o projeto, você tem tudo organizado, está tudo ali na sua mão. Você não tem nada ali que te faça perder o controle do projeto durante a execução dele lá na cidade. Certo? Muito obrigada. Mas depois termina seu mapa e manda para mim, tá bom? Tá bom. Alguém mais tem dúvida, gente? Quando não tem dúvida, eu nunca sei se a aula foi boa e todo mundo entendeu, ou se a aula foi ruim e está todo mundo perdido. Eu acho que não é nem questão... Foi boa, no caso. Tirando a sua dúvida, foi muito boa a aula, pelo menos para mim, foi ótima. Mas eu acho que, no meu caso, pelo menos, parece mais porque são muitas questões que é o tipo de coisa que a gente só vai entender na prática. Por isso que eu te perguntei como é que começa. Justamente para ter essa experiência, porque essas coisas a gente não consegue, assim, é muito abstrato, sabe? Me parece. É que, na verdade, são ações, né, que precisam ser colocadas em prática mesmo. O planejamento, ele é uma fase um pouco abstrata, por exemplo, porque você está prospectando algo que ainda não aconteceu, é algo que vai acontecer. Você está planejando. É óbvio que no planejamento você pode ter toda uma organização, principalmente no que tange a valores. Então, quando você vai fazer uma circulação, você consegue previamente orçar valores de som, orçar valores de luz, ter um rider adaptado para os espaços, e você vai planejando com base nisso. Agora, a execução, ela só fazendo mesmo para entender, que é a mesma coisa que eu falei no mapa mental e na matriz SWOT. Quanto mais você faz, mais enraizadas elas ficam em você. E mais no seu cotidiano elas vão entrando e você vai conseguindo executar funções
utilizando essas ferramentas. E isso ajuda muito, gente, porque você vai conseguindo ver as coisas lá na frente. São ferramentas que auxiliam bastante. E a produção é isso, a produção é uma prática diária. Quanto mais você fizer, quanto mais você utilizar as ferramentas na produção, as coisas vão fluindo e vão se encaixando. Tá bom? Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Então, assim, eu sei que existe a tabela do FGV, que está super desatualizada e tal, mas onde é um bom lugar para a gente ter essas referências de valores? Assim, sabe quanto que custa um técnico de som, quanto que custa a diária de, sei lá, de um teatro de médio porte, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. No que tange a técnicos, a gente tem a tabela do SATED. Existe a tabela do SATED local, né? Tem o SATED Rio, tem o SATED São Paulo, tem o SATED de outras cidades, que você consegue descobrir o piso salarial das categorias. Eu até faço um comentário aqui para vocês que são os futuros gestores e produtores. SATED, exatamente. Está escrito certinho, inclusive. E aí eu tenho até uma fala aqui já para deixar para a posteridade, para vocês que vão ser os futuros contratantes, é que o SATED, ele te apresenta uma tabela de piso salarial, ou seja, é o salário mínimo da categoria. E o que geralmente os produtores fazem é transformar o piso salarial em teto. Então, aceitam pagar aquilo, mas não mais do que aquilo. O menos aceitam pagar. Então, assim, ter só uma responsabilidade com relação ao que nós estamos pagando para as pessoas. Um médico, um enfermeiro, um nutricionista, eles não aceitam ganhar menos do que o piso salarial deles. Na verdade, eles não aceitam nem ganhar o piso, porque é um salário mínimo. Então, a gente tem um cuidado também na hora de fazer essas contratações, entender qual é o tipo de trabalho, se é um trabalho demasiado, se não é, para também pagar as pessoas valores que sejam honestos, né? Valores que sejam respeitosos com os profissionais que trabalham com a gente. No quesito teatro, cada teatro tem a sua forma de cobrar o valor pela pauta. Tem teatro que cobra percentual de valor com mínimo, tem teatro que cobra valor cheio. Então, isso você vai ter que ver caso a caso e negociando espaço com espaço, tá? A Yuka está aqui perguntando quais são os melhores lugares para a gente procurar aéreos e hospedagens. Gente, hospedagem é uma coisa que a gente tem que pesquisar mesmo e ligar nos hotéis, olhar em sites de viagens. A hospedagem ela tem o seguinte, gente, ela tem uma armadilha, porque às vezes a gente fica receoso de ligar para o hotel, achando que sempre vai achar um desconto no hotel urbano, sempre vai achar um desconto em outros aplicativos de hotel, e esquece de ligar para o hotel e perguntar. Eu já consegui um ótimo desconto no hotel só oferecendo colocar a logomarca no programa do espetáculo. E ficou mais barato do que os sites especializados e aplicativos que dão desconto em hospedagens. Então, é uma questão sempre de ligar para os hotéis, pesquisar preço, entrar e ver a tarifa do hotel naquele período. Isso ajuda bastante. Para o aéreo, eu uso o Google Voos ou Google Fly, porque ele vai te dar uma relação de preços de voos de todas as companhias aéreas ao mesmo tempo. Vou anotar aqui no chat. Então, geralmente, eu faço uma pesquisa ali, ele vai me mostrar onde está mais barato. Então, eu vou viajar para Salvador. Eu coloco lá a data, o local de saída e o local de retorno, e ele vai me mostrar os preços e horários de todas as companhias, do mais barato para o mais caro. E aí eu posso fazer um recorte de qual horário eu quero viajar, de qual horário eu quero chegar, e ele me mostra as opções. Ele me mostrando a melhor opção, eu vou no site da companhia e efetuo a compra pelo site da companhia, tá? Então, geralmente, quando eu faço pesquisa de passagem aérea, tanto para fazer o orçamento quanto para comprar,
eu faço pelo Google Voos. Lembrando, gente, que passagem aérea é uma coisa volátil, tá? Então, se você faz uma pesquisa em maio para um voo que vai acontecer em novembro, você tem que comprar essa passagem com antecedência para caber no seu orçamento. Porque se você pesquisar em maio e comprar em novembro, que é a data do voo, o valor vai estar 4 vezes maior. Então, é preciso também ter essa organização. Lá no cronograma de atividades, colocar a data de compra das passagens com uma certa antecedência para você comprar na mesma tarifa que você pesquisou. Certo? A Keila está perguntando aqui se tem exemplos de planilhas. Keila, eu até tenho exemplo de planilhas e eu posso mandar para vocês por e-mail, para vocês terem com vocês. Não é problema nenhum para mim. Eu só não vou mostrar aqui agora porque eu tenho que procurar essa planilha. Também pode ter informação de pessoas, e aí é bom não compartilhar aqui. E aí é legal eu zerar essa planilha, deixar ela limpinha, e aí eu mando para vocês por e-mail, certo? Esse curso vai ter certificado? Posso mandar para vocês também certificado por e-mail, sem problema nenhum, tá bom? Fiquem tranquilos com relação a isso. Ah, tá bom, Keila. E aí, gente, mais dúvidas, mais comentários? Não? Então, assim, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui juntinho, compartilhando um pouco de conhecimento. Espero ter colaborado bastante com vocês, com o trabalho de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, eu queria fazer uma fotinha. Vocês podem abrir a câmera para a gente fazer uma fotinha bonita aqui? É possível? E a Luciana já abriu ali, ó. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Ah, o Vitor ali, gente. Calma aí que eu vou tirar a fotinha aqui. Pronto, só um segundo. Todo mundo sorrindo. Obrigado, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui, viu? Beijo. Obrigada, Rafa. Boa noite. Obrigada, Boa tchau. noite. Tchau, tchau, Tchau. gente. Tchau.